Então você quer fazer parte de uma geração que transtorna esse mundo? Se posicione para viver em intimidade com Deus. Use da sua força, desse momento que você está vivendo, para responder aquilo que Deus tem para a sua vida. Seja liderar, seja você influenciar. O que Deus tem pedido para você nesses dias? Qual que é o passo de fé que Ele tem colocado diante de você? Olha o que a Bíblia continua dizendo. Praticamente tudo que acontece no mundo, olha o que são as coisas, para você entender o que é se assemelhar com o mundo. Não é usos e costumes, são coisas aqui, ó. Desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si e de parecer importante. Isso não tem nada a ver com o Pai. Se você vive uma vida que você decide o seu próprio caminho, ninguém fala na tua vida. É o que eu penso, ponto e acabou. É o que eu quero, ponto e acabou. Você está se assemelhando ao mundo, você está se misturando, e o amor de Deus vai sendo sufocado dentro de você. É aquele desejo que eu quero tudo para mim. Eu tenho dificuldade de tomar cruz, de pedir perdão. É só o meu lado, é só a minha perseguição, é só o meu desconforto. Ô geração mimizenta que a gente vive, que não pode ser confrontada, que já, ai meu Deus, ninguém me entende, ninguém me ama, ó céus, ó terra, não é verdade? É o desejo de querer tudo para si. A atenção tem que ser minha. Mas Deus não nos chama para ser assim. Jesus veio para servir. Ele veio para dar a vida dele em resgate de muitos. Então, se você deseja viver uma vida para você, para os seus sonhos, para os seus projetos, para a sua vida, para aquilo que você acha que é bom, você não está trilhando o caminho de Cristo. E a Bíblia diz que se você quer ser discípulo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Essa mensagem não é mais pregada, não é verdade? Porque muitas vezes você atrela a cruz a algo da lei. Deixa eu te falar, a cruz é a maior expressão da graça. Quando você olha para a cruz, você entende que você foi comprado por um alto preço de amor, e a sua vida é reflexo disso. Não tem dificuldade em entregar sonho. Eu não tenho dificuldade em deixar a minha vontade. Eu não tenho, porque eu vivi a cruz. Eu vi o amor de Jesus naquela cruz estampado por mim. A minha vida agora é só reflexo. É só para Ele. Eu vivo em resposta a esse amor. O que a palavra de Deus diz? Que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então você foi chamado por Deus para esse tempo oportuno. Essa geração lá fora precisa conhecer o amor de Deus, mas para conhecer o amor de Deus você precisa se posicionar. Então abra os seus olhos nesse dia. Se você tem vivido, sabe, eu sei que muitas vezes é uma guerra você deixar a sua própria vontade, mas entenda que há um processo de transformação acontecendo na sua vida. E deixar a tua vontade, quanto mais você aprende a deixar a tua vontade, mais no caminho de Cristo você está andando. Porque Ele não viveu a vontade dEle, Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Então quando eu e você temos a mesma atitude, nós estamos cumprindo o que Ele cumpriu. Nós estamos sendo a extensão do chamado dEle aqui na terra. E nós somos portadores dessa graça. Nós somos portadores dessa verdade. Tudo isso que eu falei, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, tudo isso afasta o ser humano de Deus. O mundo e os seus desejos, eles irão passar. Mas sabe o que a Bíblia diz? Quem permanece? Mas quem faz o que Deus quer está garantido para a eternidade. Essa é uma direção dada para jovem. Você precisa aprender. Você quer não ser a modinha, contado na modinha, porque modinha passa. Está na moda hoje, daqui 2 anos não está mais. Daqui 10 anos a moda volta, mas leva um tempo.
Você não quer ser esquecido? Aprenda a fazer o que está no coração de Deus. Porque a Bíblia diz que eles vão ser garantidos para a eternidade. É para a eternidade, não é só aqui não. Você está construindo algo para a eternidade. Abra os seus olhos. Esse é o tempo de você viver intensamente para Jesus. Eu olho para minha juventude lá para trás. Eu sou jovem ainda. Não tão jovem assim, mas meu espírito é jovem. Mas do tempo que eu me converti, eu não me arrependo de nada. Nós vivemos intensamente para Jesus. Os primeiros anos de casamento foram oferta. Um final de semana antes de se casar, todo mundo faz o quê? Está pensando no casamento. Nós dois estávamos lá no sítio da videira fazendo encontro. Por quê? Porque nós entendemos que aquele que faz a vontade de Deus está garantido para a eternidade. Você quer ser garantido para a eternidade? Comece se posicionando. Há uma força de Deus liberada para a sua vida hoje. Daqui 10 anos essa força não vai mais existir, porque é para hoje. Então para de ficar perdendo tempo com coisas corriqueiras, sabe? Muitas vezes crises existenciais. Abra seu coração, deixe Deus transformar você, se entregue a Ele por completo, viva os sonhos dEle por completo, e você não vai ser frustrado, porque até os erros que acontecem no meio do caminho, a Bíblia diz que Deus transforma tudo em bênção para aqueles que amam a Ele. Deus transforma os nossos erros em propósito, mas você precisa estar posicionado, sabendo que há algo de Deus reservado para você. Então, que nesse tempo você entenda que é tempo de você, sabe, separar, se consagrar. Sabe o que é consagração? É separação. Pastora, mas eu não vou mais andar, eu não vou mais viver, eu não vou... Não estou dizendo disso. A consagração é algo muito além. Não é fora, é dentro. Você pode estar no ambiente lá do seu trabalho, mas você está posicionado dentro, que você não abre mão dos valores que Deus te chamou para viver. Então é tempo de você se posicionar, para que de fato você viva essa verdade de ser um daqueles que transtornam. Porque senão você vai viver anos aqui dentro, iludido, achando que você vai escrever história, mas você vai ser como a modinha que passa. Passa 5 anos, ninguém lembra de você, ninguém fala de você. Por quê? Porque você não cumpriu aquilo que estava no coração de Deus. O que a Bíblia fala sobre Davi? Deus testemunha sobre Davi. Achei o homem segundo o meu coração, que tem disposição de cumprir toda a minha vontade. Gente, que testemunho poderoso. É Deus falando, não foi ninguém falando. Não foi Davi que se disse um homem segundo o coração de Deus. Foi o próprio Deus. Mas por que Deus falou isso? Davi era perfeito? Não era. Davi foi um homem excepcional? Talvez depois de anos de muito trabalhar, ele se tornou um rei excepcional. Davi foi um jovem normal quando foi chamado por Deus. Mas sabe qual que foi o diferencial na vida de Davi? Ele tinha disposição de cumprir toda a vontade de Deus. O que a palavra de Deus diz? O nome de Davi perpetua até hoje. Então não gaste a sua vida, não gaste a sua existência numa coisa ilusória. Às vezes você viver esse ambiente é muito bom, mas se você não se comprometer com as respostas que você precisa dar, você vai ser como a modinha, que está aqui vivendo, mas vai passar. Outros vão se levantar e você vai ficar para trás. O ano passado, Deus me deu uma impressão sobre a minha igreja, sobre a liderança da minha igreja, no jejum. E eu com muito temor ministrei. Havia uma separação ali no jejum de 40 horas do segundo semestre. Uma separação de tempo. Assim como houve ali com aquela geração diante de entrar na terra prometida.
uma geração que ficou para trás, uma geração que viu milagres, que viu sinais, que viu Deus fazendo, que viu o mar abrindo, que viu o maná caindo, mas que se acovardaram em obedecer. Irmãos, é muito sério isso. Deus olha e procura por jovens que tenham disposição de cumprir aquilo que está no coração dele. O que aconteceu ali naquela geração? A Bíblia diz que eles abriram mão da promessa, não entraram na terra prometida, porque eles desistiram de crer. Deus levanta uma nova geração, leva-se anos, olha a modinha. Eles viveram coisas poderosas, mas morreram no deserto e não acessaram a promessa. Apenas Josué e Caleb entra e herda a terra da promessa, porque neles havia um espírito diferente, tinham disposição de cumprir aquilo que estava no coração de Deus. Eu sinto hoje aqui, que esse Holy Fest, Deus está fazendo isso, chamando você para uma consagração. Eu não sei qual que é a consagração, mas o Espírito Santo vai te constranger. Vai te constranger com as suas amizades, vai trazer luz nesses dias para você, em ambientes que você tem se misturado, tem se deixado levar e achado que é normal, é isso mesmo, meus projetos têm que ser vividos assim. Você não tem nem orado. Quando nós falamos de você não viver a sua vontade, não é você viver uma geração cega, de andar debaixo da liderança de alguém e sem questionar, não é isso. Você precisa aprender a orar, ouvir de Deus, ouvir sua liderança sim, mas também ouvir de Deus. É isso, Senhor, que eu tenho que fazer? É essa faculdade que eu tenho que entrar? É essa escolha que eu preciso tomar? Porque quando você começa a andar assim, você vai começar a fazer aquilo que está no coração dele. Ele vai direcionar você, e você vai conseguir se perpetuar. Então Deus vai chamar você nesses dias para isso, vai te separar. Então enquanto o mundo está festejando aí a carne, você vai estar sendo edificado, chamado para uma consagração, separado, para que você se torne um desses que transtornam, que vão transtornar a sua faculdade, que vão transtornar a sua escola, que vai transtornar a sua família. É que a gente pensa que transtornar é aquela palavra ruim, né? Pesada, que causa problema, mas não é. É que você vai chegar, e aonde você vai chegar, você vai causar transtorno com o inferno. O inferno vai ter que retroceder. O que a palavra diz? Que por conta da sua comunhão com Deus, você vence o maligno. Então o diabo vai se levantar para te atacar, mas porque você tem intimidade com Deus, você vence o ataque dele. Não é o que você caiu hoje. Ainda que o diabo esfregue na tua cara o seu erro, você se fortalece na intimidade. Você é filho, você é perdoado. Deus te dá uma nova chance, você se levanta, e por conta disso você vence o maligno. E essa força te leva a levar outros a vencer o maligno também. Eu creio que Deus está nos chamando a uma geração de filhos da graça, uma geração que vai carregar esse espírito tão cheio da graça, que vai transtornar os lugares que estão tão cheios do inferno, que vai transtornar os valores desse mundo. As pessoas que estão sendo roubadas pelo diabo, que se achegarem perto de você, vão ser mudadas. Por quê? Porque há o Espírito dentro de você. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero declarar, Jesus, Pai, que mais que um simples compartilhar, o Senhor faça. Traga, Senhor, essa consagração, essa separação nesses dias. Traga, Senhor, essa divisão de tempo, de uma geração que tem se levantado, Senhor, na Tua verdade, para viver aquilo que está no seu coração. Eu declaro, Senhor, que serão dias deles ouvirem a Tua voz de uma maneira tão audível, que eles não terão dúvida do que eles têm que sair daqui para fazer. Eu declaro que será dias de respostas, dias de novos posicionamentos, dias, Senhor, de um espírito mais forte sendo liberado sobre eles.
e que eles, Senhor, sairão daqui tão cheios da verdade, que nada irá pará-los, nada irá, Senhor, resisti-los, nada que se levante irá derrubá-los, porque essa é a sua vontade. Pai, eu declaro, Senhor, que a tua vida neste lugar posicione esses jovens, aonde o Senhor há crises internas, aonde eles só têm enxergado com o olhar natural fragilidade, dificuldade, as coisas que faltam. Eu declaro que serão dias que o olhar espiritual será aberto e eles enxergarão a força do Espírito dentro deles. Eles enxergarão aquilo que o Senhor está concretizando e formando. Eles enxergarão com seus olhos os desafios. E eu declaro que a intimidade deles cresce. Abre uma porta nesses dias de intimidade, Senhor. Uma porta de intimidade onde há uma conexão com o seu coração. Chama nesses dias jovens apaixonados por conhecer, Senhor, o seu coração. Jovens que desejam ser resposta. Jovens que não têm medo de se entregar, de entregar os seus sonhos, porque sabem que o Senhor é um Pai de amor que sempre surpreende. Ah, Jesus, eu declaro, Senhor, abre, Senhor, esse ambiente e cumpre aquilo que está no seu coração reservado para esses dias. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa eu falar algo para você. Muitas vezes Deus está trabalhando nas nossas vidas e a gente não tem dimensão. Nós estamos às vezes envolvidos dentro do propósito e nós não temos a percepção clara daquilo que Ele está fazendo. É muito difícil você medir a sua vida olhando simplesmente o hoje, o processo que você está passando, às vezes a dor, né, ali do processo, a crise que você está tendo que enfrentar, às vezes o tempo de solteiro que está aí latente dentro do seu coração e o diabo vem batendo na porta para dizer que você não vai casar. Então são muitas coisas e você às vezes é convencido de que você não é forte, mas Deus fala que você é forte. E se Deus fala isso, você precisa acreditar. Você tem duas formas de viver: ou acreditando naquilo que os seus olhos te mostram, que você é fraco, ou você acredita naquilo que Deus te falou, que você é forte. Mas lembra que as coisas de Deus são contrárias às coisas de fora do mundo. Então, as coisas que nós estamos habituados a entender como forte fora, são coisas resolvidas, imponentes, coisas que já estão completas, não é verdade? Mas para Deus não é assim. Deus chama aqueles que não são, porque Ele já enxergou lá na frente aquilo que eles vão se tornar. Aí você precisa crer. Você precisa olhar e saber: eu tenho a força de Deus dentro de mim. Eu tenho o Espírito Santo que vai me capacitar a vencer essa luta. Eu tenho sim habilidade, não natural, mas em Deus, para vencer esses problemas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você começa a viver pela visão de Deus para a sua vida, você começa a romper barreiras. Você começa a viver coisas que as pessoas não entendem. Então você precisa escolher nesses dias qual que é a visão que você vai alimentar dentro de você. É a visão que as circunstâncias externas te mostram, ou é a visão de Deus, aquilo que Ele já falou sobre você? Entenda, o que Deus fala ao nosso respeito tem muito valor. Ele não deu o filho dele naquela cruz por alguém que não tivesse valor. Quando Ele te olha, Ele sabe o valor que você tem. Ele te enxerga já completo, já aquele que já venceu. Ele te enxerga lá no fim. Aí entra você nesse desafio de acreditar que Ele vai te levar a esse fim proveitoso. Eu lembro quando o Ricardo assumiu o desafio
de ser pastor aí dos jovens. E foi meses aí de muitas guerras internas minhas. Ele não, que ele já estava preparado. Mas minhas foram muito, porque a visão natural. O que eu preciso ter? Eu não tenho essa habilidade. Eu não sou assim. Eu olhava o pastor na olho, a pastora Marília, e falava, meu Deus do céu. Eu não sou a pastora Marília. Eu não sou. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. E Deus falou para mim um dia, por que você está se comparando? Que eu falei, Senhor, é injusto isso. É injusto. Porque eu estou muito distante. Por que o Senhor me escolheu para estar aqui nesse lugar? É muito injusto. Olha quem elas são. Deus falou para mim, você que é injusta. Aí eu falei, você que é injusta. Você está querendo se comparar com quem já é. E você está começando agora. Eu nunca te comparei. Enxerga aquilo que eu quero fazer. Eles começaram improváveis. Hoje estão no final, se tornaram completos. Você é uma improvável, mas você está num processo. E seu processo é aqui dentro. Então, quando eu entendi isso, eu decidi viver pela visão de Deus. Ah, pastora, você não teve mais crise? Claro que tenho. Eu tenho que lembrar. Ei, Flávia, você fez uma escolha. Eu vou viver pela visão de Deus. Eu estou num processo. Mas eu tenho força. Eu tenho a força de Deus liberada no meu interior para eu vencer qualquer desafio que entra. E você também tem. Estou aqui hoje só para chamar a tua atenção para isso. Não é uma palavra, é uma pregação, é para abrir os seus olhos. Você é forte, ainda que tudo ao seu redor diga que não. Que você é fraco, que você não vai dar certo, que você não é capaz, que você não pode. Aqui tem jovens que você ouviu muitas vezes da sua família, dos familiares, do seu contexto, que você só fazia coisa errada. Que tudo que você punha a mão não dava certo. Ó, lá vem ele. E isso gerou em você uma imagem de que você não pode. Mas eu quero falar para você, esses dias de carnaval, nessa Holy Fest, Deus escolheu para mudar a sua história. E para levar você a entender que nele você pode. Que é nele que você é transformado. Que é nele que você vence. Que é nele que você é curado. Que é nele que você pode todas as coisas. Eu tive uma experiência semana passada. Nós tivemos um testemunho do milagre de comprar um apartamento. E já faz 1 ano e o apartamento começou. Nós pegamos a chave, na verdade, semana passada. E, irmãos, eu não tinha sentimento nenhum sobre esse apartamento. E eu falava, Senhor, é estranho, porque eu não tenho alegria. Mas eu também não tenho tristeza. E por meses eu pensava, por quê que eu não consigo ter prazer e alegria? Por quê? Deus deu uma palavra para nós sobre esse apartamento. Mas eu não tinha alegria. E nós pegamos a chave na segunda-feira passada. E eu entrei lá dentro daquele apartamento. Já tinha entrado algumas vezes e nada. Entrava e saía e nada. Entrei na terça várias vezes, entrava e saía e nada. Na quarta-feira, eu já tinha entrado de dia. Eu ia para a reunião de liderança e senti de subir lá para pegar umas garrafas de água, para encher. Na hora que eu entrei no apartamento, Deus falou comigo. Ele falou, minha filha, você nunca vai ganhar de mim. Aí eu me calei, que eu queria ouvir. Ele falou, você se consagrou tanto ano passado. E de fato você não pediu uma casa. Mas eu quis te dar. Mas sabe o que eu quero te falar aqui hoje? Que hoje essa casa é para curar, para sarar você de algo lá de trás que você nem lembra. Eu falei, meu Senhor, comecei a me aquietar ali. A minha filha estava junto comigo. E Deus começou a ministrar no meu coração.
que eu nunca tinha pedido uma casa para Deus, porque eu cresci num lar, sabe? Cresci desde a minha infância num lar de que o que era falado é que eu morava ali de favor, de que eu não merecia estar ali, então eu tinha que me enquadrar o máximo possível, porque aquilo ali não era minha casa. E isso, na vida de uma criança, vai gerando uma construção. Então, o meu sonho, quando eu me converti, era ter uma casa que tivesse paz só, porque a minha casa tinha muita briga. Então, o alvo da minha vida era ter uma casa que não tivesse briga, que tivesse paz, independente se fosse minha, se fosse alugada, se fosse. E Deus me deu. E eu sou realizada porque assim, eu falava, Senhor, para mim ser alugada, ser própria, a gente já teve casa própria. Eu falava, para mim tanto faz. Eu tenho prazer na minha casa, porque eu chego em casa, eu tenho paz. E sabe o que Deus falou comigo naquele dia? Falou, mas eu não tenho para você uma vida assim. Eu quero que você desfrute, porque você é filha. Você pode pedir o que você quiser. Eu não pedia uma casa, porque eu estava convencida, há anos atrás, nem lembrava, de que eu não era merecedora. E naquele dia, Deus trouxe revelação no meu coração. Será que Deus não está querendo trazer revelação nesses dias no seu coração? Que há tantas coisas que você não se enxerga capaz por conta de uma construção que foi feita na sua história. Mas Ele não abre mão. Assim como Ele disse, eu te dei essa casa para libertar você daquele medo, daquele conceito que você cresceu. Eu quero falar para você, Deus vai te dar muitas coisas nesses dias, experiências, vai falar com você para te libertar de conceitos, de coisas que te amarram, que te faz não viver como filho. Você é filho, você é escolhido. Há uma força reservada para você viver hoje. Então não se esqueça disso. Deus nunca vai deixar você paralisado. Ele sempre vai te abraçar para poder te carregar para onde Ele quer. Só se você decidir, daqui eu não saio mais, eu não quero. Ele vai com muito amor esperar você cair em si. Mas se não, se você tem um coração quebrantado, disposto, Ele te abraça e te leva para muitas outras experiências, simplesmente para lembrar você de que você é filho, de que você é amado e de que nele você pode todas as coisas. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por vocês. E eu quero que você feche seus olhos, não se distraia. Eu sinto que Deus, Ele quer mudar a maneira que você se enxerga. Há uma mudança de visão. Não que as coisas fora vão mudar, elas não vão mudar, mas a maneira que você enxerga elas vai mudar, porque você vai começar a enxergar com o olhar de Deus. Você vai começar a enxergar com o olhar de Deus a sua família, os conflitos da sua casa. Você vai enxergar com o olhar de Deus até as coisas que não deram certo até aqui, aquilo que Ele estava trabalhando, te ensinando, forjando o seu coração. E eu quero declarar que conforme essa visão vai sendo mudada, uma força de Deus vai sendo liberada sobre você. Uma força especial vai sendo liberada sobre o seu coração. Ah, Espírito Santo, move sobre essa noite. Move sobre os nossos corações, Senhor. Faz aquilo que está reservado pelo Senhor aqui. Eu declaro, Jesus, sobre cada jovem neste lugar, que a visão deles hoje é mudada. Dá a tua visão, Senhor. Dá a tua visão diante dos conflitos que eles têm vivido. Dá a tua visão diante, Senhor, das situações que eles têm, Senhor, muitas vezes deixado até de sonhar. Dá a tua visão para eles, da força que existe dentro de cada um deles. Ora, Bashiri Alabás. Há jovens aqui que o Senhor quer trazer no seu coração uma experiência nova do amor de Deus. Você
vai viver a restituição esse ano. Essa é a palavra. Mas deixa eu te falar, mais do que uma restituição fora, o que Deus quer promover em nós é uma restituição da identidade. Como Ele fez comigo ali na experiência da semana passada, Ele falou comigo: filha, eu estou restituindo a tua identidade de filha. Por conta disso você pode pedir. E eu não tinha nem dimensão, eu nem lembrava, mas com Deus é assim. Ele toca no mais profundo das coisas que estão guardadas, que a gente nem tem entendimento, simplesmente para nos levar ao lugar de novo, de filho. Há uma nova conquista reservada para você. Há um novo de Deus reservado para você esse ano. Mas você vai acessar na identidade de filho. Você vai desfrutar. E filho desfruta, sabia? Filho desfruta. Filho desfruta. Você não é servo, você é filho. Você vai desfrutar. Você não vai só cumprir eu vou cumprir um propósito apenas porque eu tenho algo para viver. Não, você vai cumprir um propósito porque você é filho, escolhido, herdeiro. Vai ter muito desfrute com o Pai. Vai ter muita alegria. Vai ter muita restauração. Vai ter muita liberdade na sua identidade, porque Ele vai fazer questão de te lembrar que você é filho. E eu sinto que Deus está querendo hoje restaurar a identidade de filho. Jovens, que você foi ferido na identidade de filho. Talvez você não teve pai, um pai presente como eu. E isso faz com que a gente tenha uma visão às vezes do pai diferente. Talvez você já, como eu, já avançou em acessar o amor de Deus como esse pai. Mas às vezes há áreas na sua identidade ainda que você não consegue se ver como filho. Aí quando as lutas vêm, você acha que você está sendo deixado para trás, ou que você não pode pedir, ou que você não pode fazer, porque alguma coisa vai acontecer aqui. Não, você é filho. Uma vez filho, para sempre filho. E eu queria que você, que entende que você precisa dessa restauração, dessa restituição na identidade de filho, eu queria que você colocasse as mãos no seu coração. Talvez, se você sentir liberdade e você quiser vir aqui à frente, faça algo, saia do seu lugar. Deus, Ele está iniciando hoje aqui algo que irá mudar a sua história. E você precisa tomar a ação de fé, de responder, para que Ele te dê a visão que Ele tem para a sua vida. Ele tem uma visão diferente dessa que você está enxergando hoje. Ele tem uma visão diferente do seu contexto familiar. Ele tem uma visão diferente da sua vida profissional. Ele tem uma visão diferente dessa que você está convencido hoje. E eu quero declarar que hoje a visão de Deus vai sendo alargada, impressa no seu coração. Ele tem pensamentos bons sobre você, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Qual que são seus sonhos? Deus vai te dar, mas você precisa aprender a viver na visão dEle. E eu quero que você que veio ao apelo, coloque as mãos no seu coração. Enquanto nós vamos ministrar o louvor, eu quero que você ore e fale: Senhor, me dá a visão que o Senhor tem para a minha história. Muda a maneira que eu enxergo. Muda, Senhor, as áreas que eu preciso. Eu quero me sentir filha. Eu quero acessar a identidade de filho. Eu quero viver essa liberdade. Ora, Bashiri Alamas. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Ora, Bashiri Alamas. Deixa Ele tocar você. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele remover do seu coração. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua
presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença. Espírito, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus.